Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 15. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, glória a Deus por isso. E agora nós vamos ver o que Deus tem para os nossos corações nessa manhã. 1 Reis, capítulo 15, do versículo 3 ao 5. Diz assim, vou ler a minha está Nova Almeida atualizada. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por essa manhã, por mais esse dia. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua preciosa palavra, Senhor. Fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Deus amado, que nós podemos desfrutar mais uma vez, ó Pai querido, dos teus ensinamentos, da tua preciosa palavra, que venha como uma semente, Pai querido, que possa germinar e frutificar para a vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Quero falar um pouco hoje sobre a verdadeira estabilidade. Todos buscam, né, na nossa vida ter uma estabilidade financeira, estabilidade na família, né? Uma estabilidade no lar, estabilidade emocional. Então nós buscamos a todo tempo esta estabilidade e hoje eu quero, né, diante aqui daquilo que lemos e que vamos compartilhar, que nós possamos observar onde nós podemos encontrar a verdadeira estabilidade. Porque muitas vezes nós confundimos muitas coisas e a forma como nós agimos, caminhamos, confiamos em Deus. Isso é a garantia de podermos viver a verdadeira estabilidade. Aí no versículo 4, onde nós lemos, diz assim: mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Havia uma promessa de Deus, né, para o povo de Israel, e nós sabemos que todas as vezes que olhamos para as Escrituras, tudo que lermos hoje aqui, tudo que compartilharmos, bota na sua mente que o tempo inteiro é o Senhor conduzindo a história, conduzindo as nações, conduzindo os povos, para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pudesse vir na plenitude dos tempos para salvar toda a humanidade, para que pudéssemos gozar e ter a certeza da vida eterna. Então tudo que nós lermos e tudo que nós olharmos nessa manhã, nós precisamos de canalizar que Deus tinha esse propósito, e nós vamos perceber que durante séculos, Deus lidando com homens que Ele levanta para ser um instrumento dEle, mas esses homens desviam dos seus caminhos, outros muitas vezes firmam, né, na caminhada com Ele, daí um tempo também abandonam, mas o propósito do Senhor, que no grande dia, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ia se despir do seu alto e sublime trono, ia se humilhar aqui nessa terra, ia nascer um bebezinho, e viria para salvar toda a humanidade. Então o propósito de Deus em todo o tempo era nesse sentido. E diante desse texto que lemos, nós podemos ver que há uma promessa, né, de Deus a Davi. Nós vamos perceber lá em 1 Reis capítulo 14, no versículo 4, não precisa nem de projetar, mas também em 2 Samuel 7:12, vai dizer que Deus havia feito uma promessa com Davi, que faria da casa dele, ou seja, firmaria o reino dele para sempre, o seu trono seria estabelecido para sempre. Deus havia dado uma promessa a Davi, que por amor a ele e por amor a si mesmo, logicamente, pelo propósito da vinda de Cristo, ele ia ter, o seu trono seria eterno. Então, diante disso, nós lemos esse texto e percebemos aqui, Abias andou em todos os pecados que seu pai, Roboão, havia andado. É bom a gente, logo nesse início, nós estamos falando de uma verdadeira estabilidade. É interessante que nós olhamos que se não fosse pela mão dominadora de um Deus soberano, a nação israelita jamais teria cumprido o chamado do Senhor.
jamais eles teriam cumprido os propósitos de Deus. Ou seja, de dar um bom testemunho, o verdadeiro testemunho do Deus vivo. Era impossível escrever as Escrituras, era impossível escrever essa história, redigir essas histórias para que nós hoje pudéssemos ter aqui a palavra de Deus, de trazer ao mundo o Salvador, era impossível se não fosse pela soberania de Deus e pela ação direta de Deus. Porque se as nações confiassem em Deus, nós não precisaríamos de reis e de governantes. Nós sabemos disso, que Deus nunca, o propósito de Deus é que o povo dele nunca necessitasse de um rei, mas nós sabemos que o povo acaba depois da queda, depois do pecado, a inclinação para o mal, o povo então entende que precisava de alguém para liderá-los também aqui na terra. E Deus conduziu essa história então tentando dar estabilidade a Israel o tempo todo. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho aqui nessa manhã. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Daí a pouco, nós sabemos que Saul começa bem, termina mal. Davi, então, é o seu sucessor. E Davi faz um governo segundo o coração de Deus. E é com ele, então, que Deus agora firma uma aliança que faria, então, da sua descendência a vinda do Cristo. E nós sabemos que o sucessor de Davi é o seu filho Salomão. Também começa com um governo maravilhoso e termina mal, porque ele começa a usufruir de todas as riquezas, de tudo aquilo que Deus havia confiado a ele, para o seu bel prazer, para os seus deleites, e acaba esquecendo do povo, esquecendo daqueles para o qual Deus o levantou. Mas mesmo assim, Deus havia feito uma promessa a Davi, que cuidaria de Salomão como se fosse um filho dele, que ia corrigir, mas que ia cuidar dele por toda a vida, e assim foi. E também Deus havia dito ao próprio Salomão e a um homem ali que trabalhava próximo a Salomão, Jeroboão, que depois da morte de Salomão, esse reino seria dividido, porque Deus não estava se agradando da forma como estava sendo conduzido. Salomão então começa a perseguir esse homem, foge para o Egito, e nós sabemos que Salomão morre, e o seu filho Roboão, um jovem rei, assume o reinado ali de todo Israel, e ele não observa os conselhos dos sábios, dos anciãos, porque Salomão havia estruturado o reino de uma forma extraordinária de administração. Salomão havia implementado uma forma administrativa que não se conhecia, talvez não se conhece ainda nos dias de hoje, a perfeição que havia em toda a logística do domínio ali mesmo e todo o reino ali de Israel, no governo de Salomão. O seu filho assume esse Jeroboão, que havia se desentendido ali, por uma profecia que Deus havia dado, retorna e tenta agora fazer uma nova aliança ali com Roboão, o filho de Salomão, e este consulta ali os seus parças, né? Ele não consulta ali os sábios orientam que ele deveria recebê-los de volta e tê-los de volta no reino, fazer uma aliança com eles, mas ele assim não observa, ele chama ali uns jovens inexperientes, e esses o instrui então a tratar duramente com Jeroboão, e assim nós sabemos que todo Israel então se rebela ali contra o reino de Roboão, e 10 tribos acompanham a Jeroboão, e ele vai então, de agora em diante, a partir do reinado de Roboão, todas as vezes que você lê as escrituras sagradas, você vai ver que existem 2 reinos. O reino do norte agora, que é com essas 10 tribos que acompanham Jeroboão, que se torna Israel, capital Samaria. E o reino do sul, capital Jerusalém, e o reino de Judá. Ficam 2 tribos, Judá e Benjamim. 10 tribos, então vão para o norte, e essas 2 tribos permanecem no sul. Então todas as vezes que você vê primeira reis, primeira crônica, segunda crônicas, você precisa se atentar para isso. Primeira reis e segunda reis fala muito dos reis de Israel, ou seja, da tribo do norte, mas primeira crônica e segunda crônica traz muitas orientações e ensinamentos e nos mostra muito o agir de Deus com o reino do sul, com a tribo de Judá, ou seja, com a tribo aqui que Abias está inserido. Abias, esse que andou, né, distante do Senhor, que não andou pelos caminhos de Davi, nós sabemos que esse era neto de Davi, bisneto de Salomão. Esses meninos cresceram vendo o poder de Deus, eles puderam perceber em toda a caminhada deles como Deus era com os seus pais. E mesmo assim decidiam não andar nos caminhos do Senhor. Isso é muito triste. A gente quando olha pessoas que nunca andaram com Deus, nunca experimentaram os milagres do Senhor, a gente até entende que muitas vezes essas pessoas andam por aí às cegas,
né, sem luz nenhuma. Mas esses que caminharam e tiveram poderosa experiência com o Senhor e que decidiram andar em trevas, é difícil de entender. E o Senhor então vai dizer que ele estava agora levantando uma lâmpada. Depois do reinado de Abias, ele estava levantando uma lâmpada para Israel. E é interessante que Deus sempre fez a parte dele, Deus sempre cumpre os planos e os propósitos dele e dá oportunidade para que todos aqueles que ele levanta possam fazer a sua parte e juntos cumprir um grande propósito. É um princípio bíblico, querido. Foi assim e é assim nas nossas vidas e será assim para sempre. Todos os reis sabiam disso, mas mesmo assim decidiam não andar com Deus. Então, um exemplo é o rei Abias. A Bíblia diz que ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele governou apenas 3 anos e de uma forma maravilhosa para cumprir o propósito. Deus vai acabar usando esse rei para trazer estabilidade através do seu próximo filho, que é o que nós vamos falar muito hoje, que é o rei Asa. Esse sim é um rei que andou nos caminhos do Senhor. O rei Abias, ele se encontra, depois que assume o seu reinado, de apenas 3 anos, ele se encontra diante, né, de uma grande batalha contra o próprio Jeroboão, e esse desce lá da tribo do norte, para a tribo agora, para invadir Judá, ele desce com 800 mil soldados, enquanto aqui em Judá eles tinham 400 mil homens. E ele sai então para essa peleja, algo que era bem desproporcional, mas o rei Asa, é interessante que ele tem a coragem de ir ali no meio dessa batalha, diante daquele grande exército, ele acaba pregando um sermão ali para Jeroboão. Ele acaba em 2 Crônicas capítulo 13, diz assim: Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, escutem o que eu vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança perpétua? É interessante que ele não anda nos caminhos do Senhor, mas na hora do aperto, ele usa ali todos aqueles princípios, ele sabia das promessas de Deus, então ele usa ali diante ali de Jeroboão, ele diz isso, ele prega esse sermão, ele vai dizer que Jeroboão havia se rebelado, que havia traído lá Salomão, que ele havia feito os bezerros de ouro, tudo isso. E quando ele termina essa ministração ali naquele monte, é interessante que enquanto ele estava ali, pregando esse sermão ali para Jeroboão, ali para aqueles 800 mil soldados e também para o seu povo, eles fizeram um cerco. Eles fizeram como se fossem 400 homens à frente do exército de Israel, de Judá, e mais 400 homens na retaguarda, ou seja, eles os prenderam no meio, ou seja, um poderoso exército agora havia cercado mesmo ali, né, todo o exército de Judá, o povo ali que seguiam Abias. Então, diz assim: então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. É interessante que mesmo no meio desses reis que não andavam com o Senhor, sempre teve em Jerusalém, ali no templo, sacerdotes, os levitas, aqueles que confiavam no Senhor. Então eles tocam essas trombetas. Os homens de Judá gritam. Presta atenção, Judá é onde Deus agora está gerando o povo para a vinda de Jesus. E as tribos que se rebelaram é Israel, é o povo do norte. Então, os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, os homens de Judá gritaram. E quando gritaram, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e diante de Judá. É interessante que quando tocam as trombetas e todos os seus soldados dão um grande grito, parece lá com Josué quando vai, né, tomar a cidade de Jericó, da mesma forma. E então Deus aqui, de uma forma extraordinária, faz com que esses 800 homens, então batam em retirada. Houve uma grande confusão, eles ficaram apavorados, a Bíblia não traz ao certo, mas o certo é que 500 mil desses 800 mil soldados foram mortos naquele dia. E Israel então ali, Judá agora, né, toma ali os seus despojos e tal. E isso vai trazer paz em Jerusalém, no reinado de Abias. Porque Jeroboão nunca mais retomou o seu poder, a sua força. Ele foi humilhado por Deus, através de um rei ímpio. Fico pensando como é que Deus conduz a história. Como é que Deus vai agindo dia após dia. Nós olhamos para esse rei, Deus nunca agiria através dele. De fato, ele não tinha nenhuma aliança com Deus, mas Deus tinha um propósito consigo mesmo. E Jesus
viria para nos salvar, para salvar toda a humanidade. Nada poderia impedir que Deus cumprisse essa promessa lá no futuro. Então, já estava determinado por Deus e até escrito por Moisés em Números 10, 9, né? Quando nós lemos as Escrituras, quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas de forma de alarme diante do Senhor, e o Deus de vocês haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Então eles sabiam que diante das Escrituras, que Deus havia prometido, e querido, e aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Aquilo que Deus prometeu sobre a minha e a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Que nós possamos fazer parte, que faça a sua parte e Deus fará dele. Nós devemos fazer a nossa parte. Eu vou dizer que Deus vai fazer o resto. Aquilo que é possível nós vamos fazer. E o impossível é Deus fazendo todos os dias na minha vida e na sua vida. Todos os dias Deus está fazendo aquilo que é impossível para nós na minha vida e na sua vida. Depois dessa batalha, então, esse Abias, ele morre muito precoce ali, 3 anos, e morre o seu filho agora, Asa, assume esse reinado e vai governar por 41 anos. E a Bíblia diz que nos primeiros 10 anos, ele governou em paz, sem nenhuma dificuldade. Deus trouxe estabilidade a Israel, a ajudar, na verdade. E ali 10 anos então se passaram. E o rei Asa, então, ele assume com agora o reino estabilizado. E o que fazer com essa estabilidade? Eu te pergunto. Quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós colocamos a vida no altar, há uma promessa de Deus trazer estabilidade na nossa vida. Emocional, espiritual. Deus nos prospera. Deus abre nossos olhos. Deus nos leva a abrir mão de coisas que não estão alinhadas com os princípios dele. Deus traz uma estabilidade. Deus já trouxe estabilidade na sua vida, sim ou não? Todos nós já passamos por momentos muito difíceis, mas quando vivemos sob essa estabilidade que só o Senhor pode dar, nós temos força para continuar. Então, o que fazer em momento em que nós estamos desfrutando dessa estabilidade? O rei Asa assume então esse reinado. Estabilidade da ideia de solidez, segurança. Você se sente seguro em Jesus? Você se sente seguro para tomar suas decisões? Algo que permanece, que é duradouro, equilíbrio, firmeza. Tudo isso tem a ver com estabilidade. Em 1 Reis 15:4 diz assim: mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada. Deus levanta agora o rei Asa para ser uma lâmpada, para trazer luz. Lâmpada é para trazer luz onde há trevas. A Bíblia diz que nós somos sal e luz nessa terra. Ou seja, por onde nós andarmos, nós precisamos de levar a luz, querido, que o mundo anda em trevas. O caminho largo que o mundo apresenta, que a Bíblia fala dele, que leva à perdição, são pessoas que andam às escuras. São pessoas que andam sem enxergar um palmo, sem poder ver onde colocam os pés, sem ter nenhuma direção nas suas tomadas de decisões. Por isso ele traz essa lâmpada, ou seja, para trazer estabilidade espiritual e também para que pudesse prosperar, para que as famílias ali de Judá agora, o povo de Judá e o povo de Benjamim, essa tribo que permaneceu em Jerusalém, capital Jerusalém, pudesse agora ter uma estabilidade para criar seus filhos, para as famílias poderem desfrutar de uma família preciosa, para que eles pudessem desfrutar da presença do Senhor todos os dias ali no templo. Eles desfrutaram disso 10 anos, querido. E nós vamos perceber que quanta expectativa de Deus em Asa, quanta expectativa de Deus, eu fico pensando em cada um de nós. Eu fico pensando quando Deus nos chama, quando nós abrimos nosso coração para Jesus, quanta expectativa Deus não coloca em nós. Quantas expectativas Deus não colocou em você, querido? Não desista. Busque essa estabilidade. Portanto, comece desde já a aplicar na sua vida tudo aquilo que vamos falar da agora em diante, na vida do rei Asa. Comece a pensar na sua vida, aplicar na sua vida no dia a dia. Romanos, capítulo 15, 4. Porque você está pensando assim, esses textos do Antigo Testamento,
Mas será que é mesmo? Olha o que diz em Romanos capítulo 15, no versículo 4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito aqui, né, é para nossa consolação, é para a paciência e para que nós possamos ter esperança. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, ou seja, mais uma vez o apóstolo Paulo, estas coisas aconteceram aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas para advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Ou seja, tudo que foi escrito, querido, é para abrir nossos olhos, é para advertência nossa. Deus contou essas histórias literalmente, exatamente como aconteceu, sem mudar nada, mostrando os acertos, os erros, para que nós hoje pudéssemos olhar para as Escrituras e aprender a viver esta estabilidade, esta verdadeira estabilidade que só o Senhor pode trazer em nossa vida. Ou seja, a primeira coisa que eu vejo diante disso, se houvesse uma resposta, Deus trouxe a verdadeira estabilidade. E agora, o que fazer com ela? Então a primeira coisa que eu vejo no texto, baseado aqui na vida de Asa, é se desapegar das coisas do mundo e de todo tipo de idolatria. Se desapegar das coisas desse mundo e de todo tipo de idolatria. Por isso que eu estou falando, vai começando a pensar. Você sabe, quando nós falamos de idolatria, que é muito amplo, que nós temos idolatrado, que nós temos colocado à frente, ou seja, maior do que Deus em nossas vidas. Em 2 Crônica, no versículo 14, no versículo 2 e 8, falando agora do rei Asa, esse que assumiu o trono agora, esse que assumiu o trono e está experimentando de 10 anos de paz, a Bíblia diz que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Primeira coisa que ele fez, ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Né? Inclusive a sua avó, ela tinha levantado um poste ídolo para essa deusa, acredita-se aqui, esposa de Baal, sei lá, doideira. E ele também, ela tinha lá o título de rainha, mãe, e ele também a destitui desse título, ou seja, até a sua avó foi destituída. Ele começa a fazer uma faxina ali em todo o reino, né, nessa área espiritual. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor. Como é que nós buscamos ao Senhor? Quem poderia dizer? Como nós buscamos ao Senhor? Através da oração. Nós buscamos ao Senhor na leitura da palavra. Ele diz assim, ordenou Judá, o reino do sul. Jeroboão está lá no norte com Israel, adorando 2 bezerros de ouro, fazendo tudo contrário ao Senhor. E Deus trabalhando aqui em Judá. Diz assim, ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Ou seja, ele diz assim, olha gente, nós precisamos de buscar ao Senhor em oração, e eles precisavam de também buscar ao Senhor através das Escrituras, da palavra. E o texto vai dizer no versículo 5, e houve paz em seu reinado. Você quer experimentar a verdadeira paz, a verdadeira estabilidade na sua vida? Começa, querido, a buscar ao Senhor, comece a se alimentar das Escrituras. Nessas últimas semanas eu tenho viajado muito, tenho trabalhado intensamente, né? São praticamente um mês aí viajando fora de Viçosa e mesmo aqui trabalhando até tarde todos os dias, e eu tinha que pregar hoje só pensando, meu Deus, né, eu preciso que o Senhor me dê mesmo um momento que eu possa descansar. E eu chegava lá em casa muito cansado assim, e querendo ir lá para, né, ia para ler as Escrituras, buscar uma coisa, orar, buscar o Senhor. E confesso para os irmãos que muito cansado e tal. E é interessante que esses dias se passaram e hoje nós estamos aqui, né, diante de uma palavra que Deus colocou em meu coração. A Bíblia diz que Asa aproveitou esses anos de paz e construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz em toda a terra. Sabe, aquele tempo de paz, ele aproveitou e construiu ali, né? Ele construiu cidades fortificadas. Ele cercou de muralhas e torres, portões e trancas e ferrolhos, né? Ele se protegeu, ele aproveitou o tempo de paz e protegeu Jerusalém, protegeu o seu povo. É muito comum no tempo de paz, que está tudo bem, nós estamos desfrutando de uma estabilidade, nós esquecemos do Senhor, querido. E começamos a botar os olhos no mundo. Começarmos a alimentarmos das coisas desse mundo. Está tudo bem lá em casa, Deus está abençoando. E é verdade, querido.
Asa não fez assim não. Asa começou a tratar a questão espiritual. Asa começou a tratar as necessidades físicas do seu povo, a proteger o seu povo. Você tem protegido a sua família? Você tem protegido os seus pais, filhos? Os pais têm protegido os filhos? Nós temos protegido a nossa comunidade? Então eles construíram, e o texto diz assim, e prosperaram. É maravilhoso olhar isso, porque eles vão para a oração, para a palavra, e eles vão agir, eles vão construir muros para poder proteger o seu povo, e eles construíram e prosperaram. Fala de uma estabilidade até financeira. Deus prosperou o povo. O rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, que traziam grandes escudos e lanças, e 280 mil homens de Benjamim. Ou seja, nesse tempo, ele tinha 580 homens que poderiam sair à peleja, caso houvesse algum problema. Mas eles estavam vivendo em paz, mas o seu exército estava afiadinho, né? O seu exército, a sua cidade estava cercada, a estabilidade reinava ali em Judá nesse tempo. Como você tem protegido a sua família? A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Feliz é o homem. Uma família estabilizada, ela necessita que os seus membros, eles observem o que aqui diz em Salmo 1, ensinamentos, né, que trazem para nós. Ele não se assenta à roda daqueles que falam mal do Senhor. Sai fora dessa galera. Fuja desse povo. Oração e palavra fazem parte do nosso cotidiano e de todos nós que dependemos do Senhor. Eu fico pensando, por exemplo, como é que nós resolvemos isso hoje? Jesus ensinou. Ele falou que entra lá no seu quarto, no secreto, bem quietinho lá. Ninguém está te vendo. Ninguém. Só Ele. Que a Bíblia diz que Ele te vê lá no secreto e te recompensará. Ou seja, feche a porta do seu quarto, busque no secreto, apresente ao Senhor as suas dificuldades. Nós vamos ver que o rei Davi, ele era um padrão de um rei que Deus sempre buscava que os seus antecessores fossem. Davi foi perfeito? Davi não foi perfeito. Davi pecou feio, né? O rei Davi é um padrão daqueles que confiam no Senhor. Ou seja, quando nós erramos, nós devemos nos arrepender como Davi, pedir perdão a Deus e dar continuidade nos planos e nos projetos do Senhor na nossa vida. Em 1 Reis, no capítulo 15, que nós lemos, diz assim, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. A palavra de Deus, Deus faz questão de nos lembrar que Davi pisou feio na bola. Mas no Salmo 51 também as Escrituras deixam registrado, depois que ele é confrontado pelo profeta Natã, nós sabemos que o Senhor levanta um homem cheio do Espírito Santo e vai lá e confronta ele. E agora ele se arrepende profundamente. E no Salmo 51 ele vai dizer, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga minhas transgressões, livra-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Assuma, querido, os seus pecados, né, diante de Deus. Abra o seu coração, se arrependa deles e dê continuidade na estabilidade que Deus tem para a sua vida. Nós sabemos que a vida de Davi não foi perfeita, ele cometeu muitos erros, mas Deus sempre buscou alguém que tivesse o coração alinhado com o dele. A Bíblia nos apresenta os erros de Davi para que nós não o cometamos de novo, para nos ensinar que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, trouxe grandes problemas na estabilidade do seu lar, a partir do momento que ele comete esse grave pecado e ele negligencia, então, muitos ensinamentos do Senhor, mas mesmo assim, ele se arrepende e Deus continua abençoando. Aqui diz pelas misericórdias, não sei quem lembra da pregação do Lauro, aqui há uns anos atrás. Ele falou que é muito melhor viver debaixo de promessas do que debaixo de misericórdia. Davi viveu aqui debaixo de misericórdia, pela misericórdia de Deus, ou seja, ele deveria ter vivido sob a promessa de Deus, ele deveria ter confiado em Deus e cumprido ali
as ordenanças do Senhor, o que havia sido escrito desde o início, né? Uma só mulher, ele teve vários casamentos, então isso tudo trouxe um caos em toda a história bíblica, e isso é apresentado para demonstrar aquilo que é errado, mas pelas misericórdias, Deus abençoou. Agora, querido, nós olhamos para isso, e vemos que isso tudo foi um erro na vida dele, que trouxe um grande desastre na vida dele, e nós temos as promessas de Deus. É melhor vivermos diante das promessas, sim ou não? É muito melhor vivermos diante de promessa. Salmo 37, o próprio Davi vai dizer assim: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Ou seja, na segunda resposta que eu daria aqui, né? Se Deus trouxe a verdadeira estabilidade, o que fazer com ela agora? O que fazer agora que continuo, querido, confie no Senhor, faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Viva aqui nessa terra, querido. Porque muita gente, eu já fui salvo, né? Pensa na vida eterna e pensa que acabou tudo por aqui. Acabou nada. Nós temos um grande propósito aqui. Deus tem um grande propósito nas nossas vidas ainda aqui nessa terra. Diz assim: agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa palavra entregue, ela é poderosíssima. Ela dá a ideia de rolar morro abaixo. Como se você abraçasse com o Senhor e rolasse morro abaixo. Fica mais fácil para você. Não sei aí, quem já pulou de paraquedas aí? Aí tem alguns. É isso aí. É como se você fosse pular, não sei se você pulou sozinho, mas com o instrutor. O instrutor te amarra, chega lá na porta do avião e pula e mergulha. É isso que o texto está dizendo. Entregar ao Senhor é isso. É você confiar nele, que Ele que vai abrir o paraquedas. Se não abrir, viver é Cristo, morrer é lucro. Se não abrir o paraquedas, ok, chegou na glória. O que o apóstolo Paulo disse, confiar nele é isso, né? É mergulhar e deixar Ele puxar lá o paraquedas. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Ou seja, deixa que quem vai puxar a cordinha do paraquedas é Ele, amém? Deixa Ele governar aí sua vida. Esse é mais um ensinamento do rei Davi, que o Asa aplicou muito bem. É interessante que depois de 10 anos, o diabo está sempre por ali tramando, ao redor, né? Nós sabemos que um grande exército de 1 milhão de homens virá agora para afrontar mais uma vez o povo ali de Judá. Está em 2 Crônicas, capítulo 14, no versículo 9 ao 12. Nós vamos ver um exército etíope, com seu rei ali, Zerá. Esse etíope sai contra o exército de Judá, e com 1 milhão de homens, e eles começam a adentrar o território de Benjamim. É interessante que todas as vezes que a gente olha o povo de Israel em guerra, eles estão sempre se defendendo. Eles nunca estão atacando. Eles estão sempre se defendendo e assim confiando em Deus, e Deus trazendo o livramento. Repita comigo assim: Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Amém. Asa clamou, querido, ao Senhor, seu Deus. 1 milhão de homens. Ele olhava para o exército dele e 300 carros. Os etíopes eram guerreiros. Tem uns estudos que dizem que um etíope era o cara corria como um leopardo. Os caras eram de guerra, violentos. Impossível encará-los. Ele tinha ali metade de soldados, mas era todo o seu exército. E esses etíopes então ali, a Bíblia vai dizer, né, está lá, depois você pode ver, 2 Crônicas, no capítulo 14, 9. E saiu então esse exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E Asa então clamou ao Senhor e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele se abre diante de Deus e fala: olha Deus, eles são muito poderosos e nós somos fracos diante deles. Só o Senhor pode resolver essa situação. Você já encontrou em alguma situação que disse assim: só o Senhor pode resolver essa situação? Enquanto você acha que está no controle é muito bom, mas o dia que você perde o controle você fala: é só Ele. É o que aconteceu aqui. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Ele falou: nós confiamos no Senhor e viemos em Teu nome. Senhor, Tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra Ti o homem. Essa foi a oração dele. E a Bíblia diz assim: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. E se você for continuar lendo, a Bíblia diz que não sobrou nenhum
daquele 1 milhão. Ele ora, ele diz que ele é fraco, e que eles são fortes, e que só o Senhor poderia com ele. Foi só dizer isso, e o Senhor derrotou os etíopes. E o texto ainda diz, diante de Asa, do líder, e de todo Judá. Diante do Nilo, e de toda a família. Diante do Mateus, de toda a igreja. É isso, querido. Deus vai fazendo essas coisas, porque os planos dele não podem ser frustrados. Eu fiquei pensando que a Asa deve ter lembrado lá do seu bisavô Davi, quando enfrentou Golias, né? Ele deve ter lembrado, meu vovô já experimentou isso. E hoje, só pela fé, nós podemos vencer. Eles se encontram diante de uma situação muito parecida, né? Sobre tudo aquilo que Davi havia vivido lá atrás, quando ele vai dizer para Golias, você vem contra mim com a espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aí ele diz isso lá, e nós sabemos, ele pega a funda, que não é uma tiradeira, né? É um instrumento até poderoso de guerra, né? Que lança umas pedras com muita pressão, né? Um instrumento muito usado, e ali ele derrota ali Golias. Então ele deve ter se lembrado disso. E ficaram empolgados, querido. E voltaram para casa com muita euforia, empolgação, né? Só que Deus agora levanta um profeta e fala assim, vem cá, esse povo está muito empolgado. É mais ou menos isso. Sabe quando você recebe uma bênção, um milagre tão poderoso de Deus, que você fica muito empolgado, você acha que você conseguiu com as forças dos seus braços, às vezes, fazer aquilo que era grandioso demais. Em 2 Crônica 15, no versículo 1 e 2, diz assim, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Asa, e todo Judá, líder, e falou para todo mundo, e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Princípio, querido. Se o buscar, Ele se deixa achar, mas se o abandonar, Ele também os deixará. Ou seja, você vai agir pelas suas próprias forças. No momento que o povo estava muito empolgado, o povo estava muito feliz, estabilidade, veio essa peleja, vencemos com as mãos nas costas. Deus está falando, cuidado, né? Atenção, continue dia após dia, resistindo às ciladas do inimigo, querido. É dia após dia, atente-se para o que Deus lhes fala, todo dia. Todo dia você tem que se atentar para aquilo que Deus fala. Aqui no culto, lá na célula, nós temos vivido uns dias espetaculares, e durante todo esse ano estudando ali, né, o Evangelho de João. No seu devocional, todos os dias, querido, atente-se. É diária essa nossa caminhada. Esse dia eu estava pensando, que maravilha, como Jesus valorizou cada momento da vida dele. Como Jesus desfrutou de cada momento da vida dele, mesmo nos dias mais difíceis e nas situações mais embaraçosas. As reformas religiosas, então, Asa começa a empreender novamente, com esse povo todo animado, e é como se esse povo dissesse, jamais abandonaremos o Senhor. Depois de um milagre desse, fala a verdade, depois de um milagre desse, esse povo reuniu e eles decidiram, não vamos mais abandonar ao Senhor. Asa se anima, no versículo 8, e tirou as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como das cidades que haviam conquistado nas montanhas, na região de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor e estava diante do pórtico do Senhor. O templo já havia sido construído há muitas décadas pelo seu bisavô, e agora ele dá lá uma reforma, oferece ali vários bois, ovelhas, ele oferece muitos sacrifícios ali, e a Bíblia diz no versículo 15, que todo Judá se alegrou por causa da boa vontade, se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda boa vontade, buscaram ao Senhor, e por ele foi achado.
o Senhor lhes deu paz por toda parte. Agora eles buscam o Senhor e o Senhor lhes dá paz por toda parte. Todo canto de Jerusalém, todo o povo de Judá e Benjamim, e a Bíblia vai dizer que muitos lá do norte agora, ouvindo falar isso, voltaram e se juntaram agora ao rei Asa, voltaram para Jerusalém naquele tempo. Muitos vieram para desfrutar dessa paz e dessa estabilidade que eles começaram a viver, a desfrutar. E a Bíblia vai dizer que não houve guerra até o 35º ano do rei Asa. Ou seja, depois dos 10 anos, eles tiveram essa peleja, não sei quanto tempo durou ali, mas depois, viveram mais até o 35º ano, ou seja, em torno ali de 20 e tantos anos, quase 3 décadas de paz. Já pensou o que é pensou se o nosso país experimentasse de 30 anos de paz? Oh, glória! Que potência poderíamos virar? Já pensou se a nossa cidade experimentasse de 30 anos de paz? 3 décadas aproximadamente, eles experimentaram de paz ali em Judá. Prosperaram, criaram seus filhos, tiveram paz, tiveram segurança. Ninguém atacou eles nesse período, porque sabia que o Deus deles era poderoso demais. Quem ia se meter com eles? Os etíopes com 1 milhão de homens não deram conta. Mas o poder não estava neles, o poder estava naquele que estava com eles. A terceira resposta, já finalizando, que eu trago aqui diante da pergunta: Deus trouxe a verdadeira estabilidade, e agora que ela é real em minha vida, o que fazer? Tome cuidado com a zona de conforto, querido. Eles desfrutaram de um longo tempo de paz, de conforto. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos alerta quanto a isso. Isso é muito atual. Ele diz que nós devemos tomar a canóplia, toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau. Ele está dizendo que nós devemos estar prontos para a guerra, mesmo nos dias de paz. Vista toda a armadura de Deus, enquanto está com estabilidade, para poder suportar os dias maus. Esteja sempre pronto para o enfrentamento. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, querido, nossa vida espiritual precisa estar alinhada. Não baixe a guarda para poder resistir no dia mau. Não baixe a guarda, querido. Não se distancie do Senhor nos dias que você está tudo bem lá na sua casa, na sua família. A Bíblia diz que no 36º ano do reinado de Asa, depois desse longo período de paz, um rei lá de Israel, lá do reino do norte, chamado Baasa, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar ou sair do território de Asa ou de Judá. Então veio uma peleja depois desse tempo todo agora. Os seus próprios irmãos lá do norte, agora eles vêm. Então a Bíblia diz que Asa ajuntou prata e ouro do tesouro do templo do Senhor, do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ele usou de uma estratégia que ele pegou todos os recursos que tinham do templo do Senhor e comprou o apoio do rei da Síria, que tinha uma aliança com Israel, com o reino do norte, e juntos viriam para derrotar Judá. Ele vai lá e fala assim: te ofereço mais. Ele usa da política, querido, e funcionou. Ben-Hadad, então, agora ele expulsa ali Baasa e todo o seu exército. Eles voltam lá para o norte, porque ficaram com medo desse exército agora, da Síria aqui, invadir a terra deles. Eles vão embora, e deu certinho. Olha só, uma aliança comum e deu certinho. Asa deve ter ficado feliz, o povo deve ter ficado feliz. Ele tirou o ouro e prata do templo, comprou o apoio político daquele rei, Ben-Hadad. Isso funcionou, mas o que ele não sabia é que se ele tivesse buscado a Deus,
Deus ia entregar mais um exército nas mãos dele, que era esse Ben-Hadad. Quando ele viesse para guerrear contra ele, Deus mais uma vez traria o livramento para eles. Eles não usufruíram desse livramento porque se aliançaram com o mundo. Olha o que diz em 2 Crônicas 16, 7. Naquela época, o vidente Hanani, vidente aqui é um profeta, esse texto, a palavra vidente aqui que dá a ideia daqueles que tinham visões, que tinham sonhos, os profetas do Senhor. O vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército da Síria escapou das suas mãos. Eu fiquei pensando, quantos livramentos Deus está na nossa mão. E nós abrimos mão dele, porque vamos aliançar através da política, através de um jeitinho aqui, outro ali, outro acolá, né? Usamos os nossos meios. Ele vai dizer assim, por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. O profeta, querido, falando na cara de Asa agora. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Vamos repetir? Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Os olhos do Senhor, queridos, estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Para te fortalecer, para mim fortalecer, desde que nós dediquemos a Ele todo o nosso coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terás que enfrentar guerras. Que triste. Começou tão bem, não precisava terminar assim. Aqui está no 35º ano. Ele vai governar por 41, vai viver mais 6 anos. Deus sempre mandava os profetas para que as pessoas se arrependessem. Lembra de Davi? Quando ele é confrontado pelo profeta, ele se arrepende. A Bíblia diz que os ossos dele doíam. Ele pede perdão a Deus e Deus perdoa. É isso que Deus esperava de Asa. Deus sabe que esses homens, nenhum de nós somos perfeitos. Mas interessante, a Bíblia diz em 2 Crônicas 16, 7 a 14, Asa irritou-se, mandou prender o profeta. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Eu fiquei pensando naqueles que tentaram, Asa, mas não é assim. Ele mandou oprimir e Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda no Senhor, mas só dos médicos. Esqueceu-se do Senhor, querido. Que triste. Quantas pessoas nós conhecemos que já experimentaram tanto de Deus e decidiram abandoná-lo e hoje sofrem profundamente as consequências, né? Então, no 41º ano do reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Ele fez um bom trabalho. Asa fez, né, aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas nós sabemos que terminou aqui muito mal. Concluindo, que possamos de fato aprender com essa história. É muito triste, né, nós ver com pessoas que tiveram grandes experiências se afastar do Senhor. Em Hebreus 13, 12 e 14 diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Olha, queridos, nós quando cremos no Senhor, recebemos a sua graça, nós estamos salvos, amém? Mas, querido, nós devemos viver uma vida de propósito e não uma vida baseada em misericórdia, dia após dia, trazendo caos no nosso lar. Assim, aqui Hebreus traz essas orientações. E, como eu falei, nós temos desfrutado desses dias de muitos ensinamentos do Evangelho de João. E eu finalizo com João 14, 12 e 17. Eu trouxe um resumo dele.
O Senhor Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Tudo que Deus fez lá atrás, que nós lemos hoje, querido, apontava para Jesus. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está dizendo assim: agora que nós já temos o Filho, vamos confiar nele, tudo que pedimos, em nome de Jesus. Por isso as nossas orações sempre terminam: Senhor, eu oro em nome de Jesus. Tudo que pedimos para esbanjar com nossos próprios deleites, é lógico que isso não faz parte desse pacote, mas tudo que nós pedimos, que é para cumprir o propósito de Deus na nossa vida e trazer estabilidade, né, para que a igreja possa avançar, e assim Ele responderá: o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus falando para os seus discípulos, queridos, nos últimos dias, pronto agora para ser assunto aos céus: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ele estava falando assim: olha, eu vou, né? Mas ele estava dizendo que o Espírito Santo viria para estar conosco todos os dias, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Queridos, se de fato nós temos o Senhor em nosso coração, é muito bom saber que o mesmo Deus que esteve lá tratando com Davi, o mesmo Deus que esteve lá tendo a paciência com o rei Asa, Ele está conosco, querido. E a Bíblia diz que Ele vive em nós. Hoje é muito mais poderoso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que traz à nossa mente, nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que Jesus havia dito para os discípulos. Ele está dizendo assim: o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar de tudo que eu falei. E tudo que Deus falou, querido, está aqui nas Escrituras. Tudo aquilo que Deus falou, que espera que nós possamos extrair para a nossa vida, trazer do mundo espiritual e fazer com que ele se aplique aqui, ó, trazendo estabilidade na nossa vida diária, na nossa comunidade, na nossa família, querido, está em Cristo Jesus. E Ele disse: se nós confiarmos nele, Ele estaria em nós. Por isso que Ele falou assim: maiores coisas vocês farão do que eu fiz. Porque agora, querido, Jesus ali, Ele podia agir por onde Ele estivesse, era poderoso, mas agora não, agora Ele estaria em todos os lares daqueles que confiam nele. Então Ele está lá na sua casa, através da sua vida, Ele está lá no seu trabalho, né? Ele está lá na nossa célula, Ele está aqui, por onde nós andarmos. A luz, lembra? Eu vou levantar uma luz para Jerusalém. Agora eu vou levantar uma luz lá para Vila Velha, né? Mais uma luz lá em Vila Velha. E picotando de luz para todos aqueles bairros. Eu fico pensando, não sei se vocês sabem, há uns anos atrás, a nossa irmã teve um sonho aqui. Depois ela entendeu e teve lá uma revelação. Que ela via luzes acesas em todo canto dessa cidade. Um monte de ponto luminoso assim pela cidade de Viçosa, nos bairros. É na época que nós estávamos começando com as nossas células, querido. Nos bairros. Ela olhou para os bairros assim e viu aquele monte de pontos luminosos. Eu entendo, querido. Não tem a ver com a célula, com a casa em si, mas tem a ver com as pessoas, né, que vão lá levar essa luz de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. O louvor pode vir, cantar uma música bem bonita. Para que nós tenhamos a oportunidade hoje de refletir sobre isso. O apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que vale, querido, é guardar a fé até o final. O bom combate nós vamos todos os dias, mas precisamos de guardar a fé. Como eu falei, está pronto para a partida sempre. Nós precisamos de pular, né, do avião aí com Jesus e deixar que Ele acione o paraquedas e nos conduza para onde Ele quiser. É interessante que quando, né, o instrutor lá pula com aquele que está lá pela primeira vez, você não está nem pensando para onde você está indo, né, e Ele está lá te conduzindo até fazer a aterrissagem perfeita. Assim é com o Senhor, que bate um ventinho aqui, balança ali, né? Mas daqui a pouco aterriza. É assim com o Senhor na nossa vida.
A nossa vida vai tendo alguns momentos de dificuldade, mas nós estamos lá, ó, firmes com o Senhor. Enquanto eles vão cantar uma música, eles vão cantar Pode Ser Me Esvaziar. Esse não é o nome, não, é Me Esvaziar, né? Aí perguntou, pode ser esvaziar? Pode, né? Então nós vamos cantar essa música juntos, porque de fato nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e deixar que esse que habita em nós preencha nosso coração. Vamos orar. Fecha seus olhos, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por abrir a vida desses homens tão preciosos do passado, por abrir a vida desses homens, ó Deus, que foram pessoas como nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por trazer esses ensinamentos, por não omitir, ó Deus amado, nada, Senhor, mas por trazer em detalhes princípios, ó Deus, que o Senhor espera que nós possamos viver nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, traga essa estabilidade que só o Senhor pode dar, ó Deus. Traga luz aonde há trevas, meu Pai querido. Conduza o teu povo, meu Pai, pelo caminho estreito, Senhor. Esse caminho que nós temos a certeza, meu Pai querido, que o Senhor é aquele que nos conduz, é aquele que nos guia, é aquele que nos leva dia após dia, Senhor. Livra-nos, ó Pai, dos caminhos largos dessa terra que conduz à perdição, ó Deus. Livre todos aqueles, ó Pai querido, que estão cegos, como um barco à deriva, Senhor, sem rumo, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles possam mesmo, ó Pai querido, abrir o seu coração, que eles possam se entregar verdadeiramente ao Senhor, ó Deus. E que nunca esqueçam, meu Pai, se aqui estamos mais um dia, o fôlego de vida, Pai querido, os livramentos que experimentamos, muito obrigado. Obrigado pela vida do Nilo, Senhor, por mais este livramento, Deus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero